Mano, como você já sabe, atualmente nós temos aí uma taxa Selic muito alta. Uma taxa Selic que subiu recentemente para 14,25%. Só que há previsões do mercado de que essa taxa Selic vai subir mais ainda, para até uns 15% até o final do ano, segundo previsões aí do mercado. Entretanto, como que a gente pode lucrar com essa taxa Selic estando tão alta? Como que a gente pode lucrar com essa crise econômica que a gente está passando, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que nós vamos conversar um pouco aqui sobre se a economia aguenta uma taxa Selic tão alta desse jeito. Como você já sabe, a taxa Selic é basicamente um instrumento de política monetária que o Copom, através do Banco Central, governo, etc., eles usam para poder fazer política monetária e controlar o dólar e a inflação, entre outras coisas ali da nossa economia. Só que atualmente eles estão subindo a taxa Selic desse jeito para tentar conter o dólar e a inflação. O dólar, que recentemente a gente teve dólar aí na casa dos R$6, hoje o dólar desceu ali, está na casa dos 5,70 mais ou menos, mas só que está sempre batendo ali na casa dos R$6. E o Banco Central, eles querem basicamente conter a disparada do dólar com o aumento da taxa Selic. Como você já sabe, quanto mais alta tiver a taxa Selic, então mais investidores internacionais ela atrai e, consequentemente, atraindo capital estrangeiro para dentro do país, o dólar tende a cair. É basicamente a lei da oferta e da demanda. Quanto mais dólar você tiver em circulação aqui no mercado, por conta dos investidores internacionais que trazem dólar para cá, em busca da taxa Selic alta, então mais ele tende a se desvalorizar perante o real. E dessa forma, o dólar, ele em vez de disparar, ele cai. E é basicamente isso que eles querem ao aumentar a taxa de juros. Mas só que além de mexer com o dólar, eles querem mexer também com a inflação. Como você já sabe, uma taxa de juros alta do jeito que ela está e com previsões de subir mais ainda, segura a inflação, basicamente porque o custo do dinheiro fica maior, ou seja, fica mais difícil você fazer empréstimo, você fazer financiamento, você basicamente ter acesso ao dinheiro com a taxa de juros, a taxa Selic estando alta, fica mais difícil. E isso daí basicamente causa uma desestimulação econômica, a economia desacelera, e a partir do momento em que a economia desacelera, a vida das pessoas fica mais difícil, vamos dizer assim, porque o acesso ao dinheiro está mais difícil também. Só que, por outro lado, enquanto esse remédio amargo dificulta a vida das pessoas, por outro lado, a inflação ela tende a começar a cair. Mas só que, tendo tudo isso em mente, como que a gente pode lucrar com tudo isso daqui? Como nós falamos recentemente, a taxa Selic ela é basicamente o balizador de praticamente todas as outras taxas do mercado. E isso quer dizer que, além de ser um balizador para as taxas que são cobradas nos empréstimos, para as taxas que são cobradas nos juros dos financiamentos, e inclusive é por isso que quando a taxa Selic está alta, os juros dos empréstimos, dos financiamentos ficam maiores, dificultando o acesso ao dinheiro, conforme nós falamos anteriormente. Só que, além da taxa Selic servir como referência para esses juros aqui, ela também serve como referência para os investimentos, inclusive os de renda fixa. Então, se você atualmente, nesse momento atual da nossa economia, possui dinheiro, então esse daqui é basicamente o melhor cenário do mundo para você, dito que você vai poder garantir boa rentabilidade em investimentos de renda fixa, seja os atrelados aos títulos públicos ou aos títulos privados. Você vai garantir essa boa rentabilidade atrelada a um baixo risco e, em alguns casos, uma alta liquidez. Então, quando a gente fala de título público, então aqui a gente está falando do Tesouro Direto. No Tesouro Direto, um dos principais investimentos do Tesouro Direto é basicamente o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic é um título público atrelado à rentabilidade da taxa Selic. Então, a partir do momento em que a taxa Selic sobe, o Tesouro Selic, por exemplo, ele passa a render mais, basicamente porque ele rende com base na taxa Selic over, que é geralmente 0,10% abaixo do que estiver
a taxa Selic meta. Então a taxa Selic meta é aquela divulgada pelo Copom, que é 14,25%, e tendo isso em mente, o Tesouro Selic ele vai render 0,10% abaixo disso, que é basicamente a taxa Selic over, que vai ser basicamente aí 14,15%, uma rentabilidade extremamente satisfatória para um investimento que possui baixo risco e alta liquidez, ou seja, você pode sacar o seu dinheiro da aplicação a qualquer momento. Então aqui, mano, só que a gente já consegue perceber uma das formas que tem aí para a gente lucrar com os títulos públicos, basicamente Tesouro Selic, Tesouro Direto, entendeu? Que está rendendo muito bem por conta da taxa Selic está alta. Só que além dele existem os títulos privados, e os títulos privados eles são atrelados a bancos, ou seja, aqui você empresta o seu dinheiro para o banco. Então, em vez de você pegar dinheiro emprestado do banco e pagar juros extremamente altos, você vai emprestar o dinheiro que você tem sobrando para o banco. Você vai reverter essa ordem. E anteriormente, os títulos públicos, você emprestou dinheiro para o governo com Tesouro Direto, mas agora você vai emprestar seu dinheiro para os bancos através dos títulos privados que possuem rentabilidade atrelada ao CDI. Então, Tesouro Direto possui rentabilidade atrelada à taxa Selic over, e agora aqui por outro lado os títulos privados, os dos bancos, possuem rentabilidade atrelada ao CDI. O CDI, que da mesma forma que a taxa Selic over, vai ser 0,10% do que estiver a taxa Selic meta do momento. Então, se a taxa Selic atualmente está 14,25%, o CDI vai estar 0,10% abaixo disso daí, semelhante ao que a gente falou anteriormente com a taxa Selic over. Então, mano, quando a gente fala de CDI, tem ali os investimentos em CDB, tem ali os investimentos em LCI, LCA e etc. Isso daí que você já está cansado de ouvir. E tem também os títulos pós-fixados e pré-fixados. Os pós-fixados eles vão render com base no CDI, entendeu? Atrelado ali a taxa Selic. E os pré-fixados eles já vão ter uma taxa pré-definida no momento em que você comprar, no momento que você investir o seu dinheiro em um título. E tendo isso em mente, mano, se você for investir em um investimento pós-fixado, por exemplo, procure aí sempre acima de 130% do CDI. Da mesma forma que existem os investimentos que possuem liquidez e os que não possuem, entendeu? Os que possuem liquidez, eles tendem a ter uma rentabilidade um pouco mais baixa do que os que não possuem, entendeu? Então aí vai da sua escolha, se você pode deixar o dinheiro investido por mais tempo ou se vai precisar daquele dinheiro mais rápido. Mas quando a gente fala de risco dos títulos privados, então a gente tem em mente que Tesouro Direto, os títulos públicos, eles são mais seguros, porque aqui você empresta o seu dinheiro para o governo, que será o último a quebrar em uma eventual crise. Por outro lado, os títulos privados, os títulos de renda fixa privados, CDB, LCI, etc., eles possuem mais risco, porque você está investindo o seu dinheiro no banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, entendeu? Que possui chances maiores de quebrar do que o governo. Só que por outro lado, investimentos desse tipo, renda fixa, eles possuem o FGC, que vai cobrir em até 250 mil todo o dinheiro que você tinha investido ali, caso a instituição que você tinha o dinheiro investido quebre, entendeu? Então, isso tudo faz você garantir boas rentabilidades, tanto o âmbito privado quanto o público. Na renda fixa faz você garantir boas rentabilidades por conta da taxa Selic estar alta, ao mesmo tempo que você garante baixo risco, porque no âmbito público você empresta seu dinheiro para o governo, que não vai quebrar. E eu falo isso porque se o governo quebrar é porque todo o resto já quebrou antes. Só que além disso, no âmbito privado você empresta seu dinheiro para instituições financeiras que vão cobrir ali o seu dinheiro com FGC, caso a instituição que você tinha dinheiro quebre. Então isso tudo aí garante para você um baixo risco, entendeu? Ao mesmo tempo que você opta pela sua liquidez, se você quiser uma alta liquidez, você encontrará investimentos que irão render um pouco menos, sem liquidez, então irão render um pouco mais, entendeu? Mas de qualquer forma, renda fixa
visando esse momento atual da nossa economia, é uma boa oportunidade para aqueles que desejam lucrar, que desejam se proteger, mesmo em meio à recessão, mesmo em meio à crise. Só que, indo além disso daí, mano, a gente está vendo que a vida das pessoas que possuem certo dinheiro para investir atualmente, a vida dessas pessoas pode melhorar um pouco, basicamente por conta dessas pessoas poderem usar os recursos que elas têm para poder lucrar com a taxa de juros alta. A renda fixa, conforme nós falamos anteriormente, é uma dessas ferramentas, só que existem outras, entendeu? Como por exemplo aí a própria renda variável, que mesmo que esteja menos atrativo agora, ela ainda se torna uma boa opção para aqueles que investem no médio e longo prazo. Só que além disso também tem o Bitcoin, onde recentemente a gente viu que o Bitcoin ele vem passando por algumas quedas, e isso daí está sendo visto como uma oportunidade para aqueles que querem comprar Bitcoin em promoção, vamos dizer assim. Então, resumindo, se você tem dinheiro atualmente, viver de renda passiva é a melhor alternativa para você. A melhor saída atualmente para você é viver de renda passiva, mano. Entendeu? Deixar seu dinheiro parado lá, rendendo e, mano, vai curtir a vida. Porque se você for empreender agora, você tá ferrado. Porque você vai enfrentar juros altíssimos. Entendeu? Se você precisar de alguma coisa para sua empresa, se você precisar financiar, pegar algum empréstimo para sua empresa, você vai pagar juros altíssimos. Então, empreender agora, ter empresa agora, não dá. Quem tem está passando por dificuldade. A economia brasileira ela está passando por um processo de reestruturação, vamos dizer assim. O próprio Banco Central está falando que está dando um remédio amargo para a nossa economia, entendeu? Para tentar curar a economia da alta da inflação e da disparada do dólar, entendeu? É de se esperar que eles apliquem mais remédio ainda na economia, aumentando a taxa Selic para 15% até o final do ano. Então, o acesso ao dinheiro, a vida das empresas, a vida das pessoas vai ficar mais difícil. A gente não sabe se esse remédio amargo do Banco Central vai resolver ou não. Entretanto, tendo em mente que nós estamos passando por um momento mais difícil atualmente, aqueles que possuem dinheiro, eles podem passar por esse momento mais difícil de forma mais tranquila, vamos dizer assim, ao colocarem os recursos deles à disposição ali da renda passiva. Se você tem dinheiro, vai para renda passiva, entendeu? Vai empregar esse dinheiro, vai botar esse dinheiro para trabalhar para você, entendeu? Fazer esse dinheiro gerar renda passiva para você. Vamos esperar para ver o que acontece, mas espero que você tenha um dinheiro aí e que você use esse dinheiro para passar por esse momento de forma mais tranquila, utilizando aí da renda passiva, entendeu? Investindo esse dinheiro, usando a taxa de juros alta para investir esse dinheiro e dessa forma ganhar renda passiva. Beleza? Então é basicamente isso daí por hoje, mano. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, entendeu? Tem vários vídeos decentes aí pra você dar uma olhada. Dá uma olhada nos vídeos aí e se inscreve no canal, porque você já sabe que juntos nós seremos